Muito bem. Continuando, existe uma necessidade de identificação de pensamentos irracionais que, não poucas vezes, são os responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Ele tem a necessidade desses pensamentos, só que esses pensamentos desencadeiam a ansiedade. Basta um simples encontro, algo que desperte um pensamento automático, irracional, eila que se faz presente. Nós dissemos a busca da similaridade, né? Apesar de polos iguais repelirem, no caso dos adictos, polos iguais se atraem, entende? Ou seja, viciado no crack, procura viciado no crack. Na maconha, procura baseado. E assim por diante. Se dão bem, se entendem, né? No inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional, por efeito, gerando estresse no comportamento. Muito bem, ocorreu isso, gerou estresse no comportamento. Como ele vai conseguir eliminar esse estresse? Ele tem que buscar uma compensação, algo que possa minimizar esse estado de desconforto tão desagradável, porque não tem nem dúvida que o estresse gera um estado de desconforto imenso, né? E altamente desagradável. Portanto, ele precisa buscar algo que faça compensação. É o que nós estávamos dizendo. Ele usa um comprimido. Amanhã ele vai precisar de 2 comprimidos, e assim sucessivamente, né? Até que ele saia desse estresse, desse desconforto. Só que não vai sair nunca. Mas você não está sendo assim, Francisco? Uma pessoa absolutista no que diz respeito ao desvio de comportamento? Não. Por quê? Vou concluir. Ele só conseguirá sair se ele fizer um tratamento de desintoxicação. Que ele vá para o local onde ele fica internado, lá faça os trabalhos de laborterapia, de quimioterapia, né? E tenha alta depois de XYZ tempo. Na época em que nós tínhamos um vínculo mais estreito com esses meninos, eles, daqui da cidade onde nós moramos, aqui na nossa redondeza, tem vários núcleos de tratamento de dependente químico. Mas da nossa cidade, nunca é aconselhável que recomende-o a internação em lugares assim próximos. Por quê? Porque eles fogem. Por mais zelo que exista, eles sempre vão tentar fugir. É o processo psicológico em que ele se encontra. O distúrbio é tão grande, é tão voraz, que descompensa o rapaz.
muitas vezes ele precisa ficar dopado, né? Viver à base de comprimidos para ele ficar sob o domínio dos coordenadores, que mesmo assim dá trabalho, mesmo assim dá trabalho, né? Então, o que é recomendado? É recomendado que a pessoa tenha uma orientação familiar, onde os familiares compreendam, porque é muito dolorido para a família, viu? Principalmente para a mãe. Que a mãe não é apego, é amor maternal. Ela não aguenta. A mãe não resiste. Por pior que seja o filho, ainda é filho. Ainda é aquela criança, né? Então, preparar os familiares para que ele vá longe, né? Como, por exemplo, Rio Grande do Sul, que existe trabalhos lá distante, Campinas, né? Ou de São Paulo, e assim por diante, fica distante, quilômetros do local de morada, né? Na problemática, continuando, dos conflitos humanos, surge o recalcamento que Freud usou esse termo, né? Segundo Freud, o recalcamento resultaria da ansiedade intensa de um estado emocional muito semelhante ao medo. Segundo Freud, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz atitudes de inquietação e agressividade. Freud pegou muito fundo o estudo do comportamento humano, muito fundo e maravilhosamente bem, né? Considerando-se ainda, conforme o eminente mestre vienense Freud, que a ansiedade é muito desagradável à criança, ela se esforçará para ver-se livre. Não conseguindo, foge para dentro de si mesma, experimentando a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que a desperta, o ato interdito. Olha, a criancinha, por sua vez, lá na infância, é onde são semeadas as sementes destes tormentos, dessas aflições. Por quê? Porque pais despreparados, que não tinham maturidade suficientemente para gerar e geraram, deram aos filhos aquilo que possuíam, e nem sempre aquilo que possuíam era suficiente para suprir a necessidade dos seus filhos. Então a culpa é dos pais? Não. Não, porque eles também ignoravam tudo isso que nós estamos falando. Por ignorância, por falta de preparo e maturidade, as coisas aconteceram. Então nós temos que fazer o quê? Hoje em dia, nós encontramos curso de orientação para casais, que é muito comum. É muito comum. Os casais são orientados para se unirem. Infelizmente, essas orientações geralmente trazem no bojo dos ensinos a religiosidade, ou melhor, a religião. Não é a religiosidade. A religiosidade seria maravilhoso. Religião. Geralmente, a pessoa, isso é feito por um padre, isso é feito por um pastor, e assim por diante. Mas nem sempre essas pessoas trazem experiências psicológicas
trazem, sim, experiências religiosas, ainda que, eu diria, inadequadas, porque impõem, né? Tudo que é imposto não é saudável. Então, esses cursos acabam direcionando os casais para a sinagoga, para a igreja, ou para o templo adventista e assim por diante, né? Os cursos de casais deveriam ser ministrados por psicólogos, por desinteressados do cunho religioso, mas sim impregnados pelo interesse da espiritualidade. Espiritualidade, sim. Religião, não. Que tenham a religião que eles acharem melhor no caminho da própria existência, mas que tenham atitudes de religiosidade. Atitudes de religiosidade, que isso é fundamental. Isso é indispensável. Pode não ter religião nenhuma, mas eles acabam tendo um comportamento maravilhoso de espiritualidade. Vamos voltar.